Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor está concedendo a mim. É quem me ouve. Pai, seja conosco nessa leitura, na continuação da leitura do primeiro livro de Reis, dos Reis. E dessa vez iniciaremos o capítulo 8. E espero que o Senhor seja conosco e que abra nossa mente para poder ver e ler coisas que não vimos antes. E assim diz a palavra do Senhor no capítulo 8 de 1 de Reis. Então Salomão leva a arca para o templo. 1 de Reis capítulo 8, verso 1 em diante. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se via reunida diante dela, estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, depois das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam, tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Salomão fala ao povo. 1 de Reis, capítulo 8, versos 14 em diante. Depois, o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi: meu pai, você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim, o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. E edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nele preparei um lugar para a arca
estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. 1 de Reis, capítulo 8, verso 22 em diante. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contudo, que os seus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem a cidade do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir,
a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem como teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por onde os enviares e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade que tu escolheste e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. E se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo o que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra que serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Salomão abençoa o povo. 1 de Reis, capítulo 8, verso 54 em diante. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe, nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor, nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. A conclusão da solenidade. 1 dos Reis, capítulo 8, verso 62 em diante. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifício ao Senhor. Salomão ofereceu um sacrifício pacífico ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor no mesmo dia. O rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo,
Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia desta festa, Salomão despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então voltaram para as suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. A aliança de Deus com Salomão. 1 dos Reis, capítulo 9, verso 1 em diante. E aconteceu que, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometia a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês, os seus filhos, se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos, e todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre ele todo este mal. As demais atividades de Salomão. 1 de Reis, capítulo 9, verso 10 em diante. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as 2 casas, a casa do Senhor e o palácio real, como Hirão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, tanto quanto ele precisava. Este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Hirão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse a Salomão: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E lhes deram o nome de terra de Cabul, que é usado até o dia de hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon debaixo, Baalat, Tandimor, no deserto daquela terra, todas as cidades e armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou enfim construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel,
e aos seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam construir totalmente. Esse Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinham a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quando a filha de Faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, então ele construiu Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim ele terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Zion-Geber, que fica perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, para acompanhar os servos de Salomão, chegaram ao fim e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro. A rainha de Sabá visita Salomão. 1 de Reis, capítulo 10, verso 1 em diante. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constitui o rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias de pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofim, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu a rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. 1 de Reis, capítulo 10, versos 14 em diante. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra.
O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1,8 kg de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque. Do Líbano não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão, de 3 em 3 anos. A frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinham os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. A idolatria de Salomão. 1 de Reis, capítulo 11, verso 1 em diante. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres, que eram princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre um monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemosh, abominação de Moabe, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. 1 de Reis, capítulo 11, verso 9 em diante. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão:
Já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Os adversários de Salomão. O Senhor levantou, em 1 Reis, capítulo 11, verso 14. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Hadad fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadad era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Pará, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito. A Faraó, rei do Egito, que deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu terras. Hadad encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadad soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar à sua terra? Hadad respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal, como Hadad havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aias prediz que Jeroboão será rei de Israel. 1 de Reis, capítulo 11, versos 26 em diante. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a sua mão contra o rei Salomão. Estava edificando o Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um homem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados na casa de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aias de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário,
Farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você, e ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei e você reinará sobre tudo o que desejar sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. 1 de Reis, capítulo 11, verso 41 em diante. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A revolta de 10 tribos de Israel. 1 de Reis, capítulo 12, verso 1 em diante. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão, para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, em resposta, falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pedem para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim, se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos, preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoite, e eu castigá-los com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aias, o Silonita. 10 tribos seguem Jeroboão. 1 de Reis, capítulo 12, verso 16 em diante. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé.
as suas tendas, ó Israel. Cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalho esforçado. Porém, todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. 1 de Reis, capítulo 12, versos 21 em diante. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens, escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semeias, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor, não subam nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um voltem para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor, e voltaram como o Senhor lhes havia ordenado. A idolatria de Jeroboão. 1 de Reis, capítulo 12, verso 25 em diante. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdote que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifício aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Um profeta prediz contra o altar. 1 de Reis, capítulo 13, verso 1 em diante. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal, dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão.
Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor seu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. 1 de Reis capítulo 13, verso 11 em diante. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento, e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isto era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que o tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho,
e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim, o velho profeta entrou na cidade para o chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, meu senhor, depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que, por ordem do Senhor, ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos da cidade de Samaria. Jeroboão persiste no pecado. 1 de Reis, capítulo 13, verso 33 em diante. Depois destas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdote para os lugares altos, a quem o desejasse. Ele consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. A profecia de Aias contra Jeroboão. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: Levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão, e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aias, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aias. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam, por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim, você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aias ouviu o ruído de seus pés e disse: Entre, mulher de Jeroboão. Por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vai e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagem de fundição para provocar-me a ira, e me virou as costas. Portanto, eis que tirarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora a descendência da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse: Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agitem, como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais, e o espalhará para além dos Eufrates,
porque fizeram postes da deusa Azerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aias, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão de Judá. 1 de Reis, capítulo 14, versos 21 em diante e os últimos. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mau aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou seu ciúme, mais do que seus pais haviam feito, porque também os de Judá edificaram altos estátuas, colunas e postes da deusa Azerá sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro da 1 de Reis. Graças, Pai, te dou, porque o Senhor é bom e tem sido bom todos os dias para comigo. Pai, eu agradeço por tudo, tirando muita grande lição desse livro da 1 de Reis, desse 7 capítulos que acabamos de ler. Por mais sabedoria que o homem recebeu, Salomão, por mais coisas que ele teve, ainda assim ele se desviou por conta de mulheres, por conta da sua carne. Pai, eu entendo, somos humanos errados, ou seja, falhos. Eu sei que o Senhor perdoa, mas uma das coisas que o Senhor colocou como condição é: se você continuar a servir-me como tem servido, fazer as coisas como tem feito em meu nome, eu estarei com você. Foi isso, mas eles acabaram se desviando. Pai, que não coloque um coração como esse em nós, que não coloque, que a nossa mente não se desvie da sua presença. Que a todos os dias sejamos lembrados que o Senhor é o Senhor Deus para nós. Que nós não criemos outros deuses, que nós não fazemos outras adorações além da adoração ao Senhor. Pai, muito obrigado mesmo. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. De hoje em diante, Pai, ser comigo, ser com quem me ouve, ser com todos nós. Porque sabemos que só o Senhor é bom, só o Senhor é Deus, só o Senhor faz todas as coisas. Só o Senhor é capaz de entregar a nós
tudo aquilo que o nosso coração deseja, tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Faça em nós, Pai, a sua vontade, hoje em diante e para todo sempre. Que seja feita